Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. Amém? E no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, onde você estiver, que a paz do Senhor inunda os vossos corações. É um motivo muito especial e importante de estarmos juntos para adorarmos ao único Deus, digno do nosso louvor e da nossa adoração. E o culto dessa noite vai estar ligado à vida das crianças, juniores e adolescentes. Além de adorarmos ao nosso Deus, reconhecemos que todos os cultos é uma adoração ao nosso Deus, mas nós vamos falar muito sobre criança, juniores, adolescentes, que nos últimos tempos têm sofrido uma pressão muito grande de nós, adultos. Nós vamos estar lendo, tá, aqui no nosso, todos juntos, o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 19, 14. Todos juntos? Deixem que caminhem as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, Mateus 19, 14. Então, deixem as crianças virem até Jesus. Proporcione às crianças o privilégio de adorá-los também. Nós vamos convidar todas as crianças para estarem aqui à frente. Todas as nossas crianças, juniores, vão estar aqui à frente, neste momento. Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja dois exemplos marcantes em nossas vidas. Meu pai faleceu há 5 anos atrás. E meu pai faleceu há 5 anos atrás. E à noite, eu não sabia que meu pai estava em casa, já estávamos todos quase dormindo, eu não sabia que meu pai estava em casa, e eu levantei da cama e corri, e abri a porta e já ia falar alguma coisa para minha mãe. E quando eu cheguei assim no quarto, eu vi uma cena que muito entristeceu o meu coração. O meu pai estava dormindo para o lado de cima, e a minha mãe estava dormindo para o lado de baixo. Eu levei um susto, fechei a porta rapidinho e fui para a cama e fiquei pensando por muito tempo: meus pais não estão bem. Um está dormindo para cima e o outro para baixo. É sinal que eles não estão bem. E isso ficou no meu coração, na minha mente por vários dias. E uma outra cena que marcou a minha vida, que eu não esqueço, lembro, já perdoei, né? A minha mãe tinha o costume de sempre arrumar a comida do meu pai. Meu pai tinha um prato de alumínio e não era arrumar, ela arrumava direitinho, o arroz de um lado, feijão do outro, a mistura do lado, tudo certinho. Sempre ela fez isso. E um determinado dia, né, meu pai chegou para almoçar e a minha mãe falando, eu só vi a minha mãe no corredor, na parede, e o prato da mesa voando em direção a ela. Quase pegou o rosto. Era para pegar o rosto dela, mas não alcançou. Alcançou a parede e caiu no chão. Então essas cenas tristes que a gente vê em relação pais, os pais que os filhos presenciam e que marcam a vida dos filhos para sempre, para sempre. Então nós precisamos tomar muito cuidado, instrua, invista nos pequeninos, porque o reino dos céus é também para elas, tá? Que Deus possa estar nos abençoando. A criança, ela percebe mais o que fazemos do que o que falamos. A criança percebe mais o que fazemos do que o que falamos. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para investir em nossas crianças. Nós vamos estar adorando a Deus com 2 cânticos lindos. 2 personagens marcantes na Bíblia, que é Esther e Sansão. Não, mas ele... Deixa eu... Nisso, me presta aqui um pouquinho.
Deixa eu só explicar. Irmãos, é uma ginástica, tá? Então vai todo mundo ficar de pé agora. Boa noite, primeiro, né? Todo mundo ficar de pé agora. Quando falar que é sanção, os homens sentarão. Enquanto falar que espera, as meninas sentarão, tá bom? Quem não conseguir levantar e agachar, tudo bem. Só pode fazer só esse movimento, tá? Mas os homens ficarão com o Bruno e as meninas com a Bibi, tá bom? Criançada, vamos lá então? Pronto, foi.
Graças ao bom Deus, o Miguel está memorizando versículos bíblicos, e isso é muito importante na vida do Júnior. E neste momento ele tem a oportunidade de falar 3 versículos, adorando assim ao nosso Deus. E disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, 1. Pois quem confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem não confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer pela vida das nossas crianças, juniores e adolescentes. Dai-nos a graça de poder investir mais no crescimento de cada um deles, ó Pai. Ensina-nos a amá-los como o Senhor os ama. Ensina-nos a cuidar deles como o Senhor tem cuidado deles e tem cuidado de nós. Dê aos pais, ó Deus, muita sabedoria vinda dos céus, e que se inspire na Bíblia, que é a Tua palavra, e possam instruí-los, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Deus, nós só venceremos os problemas deste mundo, as trevas, o pecado, quando nos aproximarmos do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, nos ensine a estarmos aos pés do Senhor, sempre bendizendo ao Senhor. Abençoe as crianças do Brasil e do mundo inteiro. Abençoe aquelas que estão sofrendo, ó Deus, perseguições, estão sendo maltratadas, principalmente por aqueles que deveriam amá-las e cuidar delas. Tenha misericórdia, que a partir de hoje, ó Deus, essas crianças sejam bem criadas para honrar e bendizer ao Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Como podemos fazer uma criança tropeçar? Como podemos fazer uma criança perder a motivação e não estar seguindo a Jesus? Não sendo exemplo. Não sendo exemplo, você vai prejudicar duramente a vida das crianças. Que Deus possa estar abençoando-nos a estarmos meditando em Lucas 2,52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia fisicamente, Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Que as nossas crianças, juniores e adolescentes possam ter esse crescimento também. E isso tudo vai acontecer quando nós adultos investimos no crescimento de cada uma delas. Quando eu pergunto quanto vale uma criança, você fala: não há dinheiro que pague a vida de uma criança. E isso implica que a criança é um tesouro que não é seu. Deus o confiou para que você possa investir na vida das crianças. Então, as crianças, ela não foi feita para você arrumá-la bonitinha e apresentá-la para as pessoas. As crianças foram feitas para você arregaçar as mangas e investir na vida delas, no crescimento físico, emocional e espiritual. Pais, eu gostaria de dizer uma coisa para os pais, para terminar a minha parte. Eu gostaria de dizer algo para os pais e para as mães. Para os pais, o melhor presente que você possa dar para o seu filho é tratando bem a mãe deles. Mães, o melhor presente que você possa dar para o seu filho é tratando bem o pai deles. Pense nisso e que Deus nos ajude a reconhecermos tudo isso e investir no crescimento dos nossos filhos. Bom, a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé? Como está o seu coração hoje? Apertado?
triste, desesperançoso, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo morreu por nós e Ele voltará. E é por isso que nós temos esperança. É por isso, meus irmãos, que o resultado das eleições que vai sair daqui a pouco não vai poder tirar a nossa paz. Porque a nossa paz não está nas coisas desse mundo. A nossa paz vem daquele que morreu na cruz por nós. E é isso que nós vamos cantar. Jesus Cristo é a nossa confiança e nós vamos prosseguir porque Ele está conosco. Amém? Amém. Louvamos ao Senhor.
abatido. A gente se abate momentaneamente, mas a nossa fé e a nossa esperança precisam ser reanimadas, porque Jesus está conosco. E Jesus Cristo, nós podemos confiar em Jesus, porque Jesus teve a maior prova de amor que poderia ter sido feita por nós, que foi morrer na cruz por nós. Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, foi um preço muito alto a ser pago. E por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, nós temos esperança. E não é qualquer esperança. Nós temos esperança de vida eterna. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Temos sangue,
Aleluia. Está muito musical o culto, né? Mas porque as crianças amam. E é impressionante como elas aprendem as músicas rápido. Essas modinhas que tem aí do mundo, rapidinho a gente vê, né? Então por isso que a gente canta bastante, a gente ensina. E eu sempre digo uma frase assim: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então a gente luta muito pelas crianças, porque aí fora, como a Eunice falou, não está fácil. O inimigo está batendo nas crianças, a gente vê na televisão, a gente vê, mesmo saindo aqui fora na rua, a gente vê as crianças como elas são perseguidas. Então, a IBS, o Ministério Infantil, a equipe do Ministério Infantil coloca em prática isso, chegar no coração da criança primeiro. E uma das formas que a gente trabalha com elas, nos pequenos grupos, nas reuniões que a gente tem, é ensinando a Bíblia, é ensinando oração, é ensinando a palavra de Deus, é ensinando boas maneiras, é ensinando obediência, respeito. Então, tudo relacionado a isso. E muitas das vezes a gente acha que está falando, porque igual aqui, estou falando, eles estão aqui brincando, um está cutucando o outro, está conversando. A gente acha que eles não estão entendendo e não estão aprendendo. Mas a gente fica impressionada na hora que a gente faz a pergunta e eles... Pode sentar, irmão, desculpa. A gente fica impressionada quando a gente faz uma pergunta e eles respondem. A gente, nas nossas reuniões, a gente incentiva a decorar versículos, tanto que o Miguel é campeão. Mas, outro dia, chegou para mim o Tiago. O Tiago é o filho da Carla. Cadê o Tiago? Vem cá, Tiago. Ele falou para mim assim, a gente nunca chama, né? Porque acha que é muito pequenininho, não vai saber. Ele falou: tia, eu também sei um versículo. Eu falei: opa. E sabe qual versículo ele conseguiu decorar, gente? João 3,16. João 3,16 é um versículo muito grande. Assim, a gente acha, né, para a idade deles. Mas não, ele decorou. E eu fiquei
tão feliz porque a gente vê que a gente está ensinando, que a gente está tentando passar para as crianças, não está voltando vazio. Então eu fico muito agradecida. Uma outra coisa também, a Alice estava me contando agora da Manuela. A gente falou sobre o Halloween. Aqui se comemora o Halloween dia 31 de outubro. E a gente não pode deixar as nossas crianças participar dessas coisas. Isso é uma festa das bruxas. Então a gente falou sobre isso na quinta-feira no PG. E a Manuela foi para se passear com a Eunice no shopping ontem, né, Manu? E tudo que ela via, falava, não pode. Isso é, Manu? Não pode, vovó. Né, Alice? Não pode. Isso é errado. Então, quer dizer, eles aprendem. Então, gente, pais, mães, vós, tios, amigos, não cessem de falar. Mesmo achando que não está entendendo, que não está aprendendo, eles estão. E lá fora já tem muita coisa ruim. Então é aqui de dentro que a gente tem que ensinar as coisas boas. Porque quando eles estiverem sozinhos, eles lembrarão do que foi ensinado aqui, do que foi ensinado em casa. A Maria Vitória vai fazer 18 anos e eu fico, assim, tranquila, porque eu sei que tudo que eu e a Eurico pudemos passar para ela, a gente passou. Então, não cessem de falar, não cessem, se preocupem, olhem pelas crianças. E a gente sempre fala nos PGs que a gente tem duas coisas que a gente tem que fazer quando a gente está lá. O que é? Ler o quê? Ler? Isso, Miguel. Ler a Bíblia e... Muito bem. Então agora nós vamos ficar de pé de novo, nós vamos cantar outra música. Leia a Bíblia e faça a oração. Ah, perdão, gente, não é não. Pode sentar. Essa lição é uma vez, esqueci. É só os dízimos e as ofertas primeiro. Desculpa, irmãos, pode sentar. A tia Leda. Pode. Vamos lá, gente. Dízimos e ofertas, perdão. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela, o céu, o sol, os passarinhos, o casal de todos juntinhos, vejo uma menina lendo, seu irmão ali correndo, perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, não sou de à toa, sou de Paraná, pra sorrir pra curar. A vida é tão boa, não sou de à toa, sou de Paraná, pra sorrir pra curar. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela, vida lindo, fazendo selfie, orando a Deus, o jovem agradece, mesmo quando estou sofrendo, Deus então vou entendendo, sempre posso ajudar, sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, não sou de à toa, sou de Paraná, pra sorrir pra cantar. A vida é tão boa,
A mensagem dessa noite é para os pais, tá? Então, Neemias está com a palavra. E as crianças que têm até 4 anos podem sair com a Vivi. Os maiores ficarão aqui no templo, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Vamos já, sem delongas, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Primeira página da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. A gente está trabalhando no grupo dos jovens, trabalhamos com jovens e já faz um tempo. E nesse ano os irmãos repararam que teve vários casamentos aqui na igreja. E a gente fez um trabalho com eles. E aí eles sempre nos relatavam, vários estavam com um novo, todo mundo novo já casando, querendo casar, responsabilidade, glória a Deus. E aí o pessoal chegava, eles falavam assim, falei lá no meu serviço que eu vou casar. Aí falava, mas você vai casar por quê? Ela está grávida? Não, eu vou casar. E as pessoas muitas das vezes, hoje, a ideia é sempre prolongar tanto o casamento quanto em relação a filhos. Se você casa, curte bastante, depois você pensa em filho. Essa é a ideia de hoje. Casamento e filhos são coisas sempre que dá para adiar um pouquinho mais. A pergunta que eu faço é, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que esse livro tem a dizer sobre isso? E tudo que for falado aqui hoje, meus irmãos, eu quero já deixar claro que a gente está olhando para as Escrituras. Se por acaso o mensageiro aqui que quer glorificar o Senhor, quer exaltar o nome do Senhor, você ouvir e falar assim, isso daqui eu acho que eu não concordo tanto, que a sua opinião possa estar respaldada nas Escrituras. Não interessa a opinião do Neemias, não interessa a sua opinião também. Desculpa te ofender um pouquinho já, mas o que interessa é a Escritura. É a nossa opinião que tem que ser moldada a ela, não é ela ser moldada à nossa opinião. Então a gente tem que meditar na Bíblia e deixar a Bíblia ir nos transformando, a Bíblia ir nos moldando, a gente se adaptando, porque a Bíblia é a vontade de Deus para nós. Então, vamos olhar para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre filhos, sobre essas coisas e o que isso pode trazer de mudança, não apenas em família, não apenas para a igreja, mas para a sociedade, para o mundo. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Aqui está falando da história da criação. Deus criou todas as coisas e aqui ele está no final, na criação do homem e da mulher. E diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai de amor, essa palavra aqui é sua. Queremos, ó Pai, apenas transmiti-la fielmente possível, ó Pai, que a começar de mim, que essa palavra possa trazer um impacto, possa trazer mudanças nas nossas vidas, possa realmente abrir a nossa mente. Espírito Santo, nos conduza a isso. Somente o Senhor, Espírito Santo, pode realmente convencer nossos corações essa noite. Então nós pedimos isso humildemente, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém? Deixa essa Bíblia aberta. Criou Deus o homem. Eu já expliquei isso várias vezes, quero explicar de novo. Deus cria o homem. A imagem e semelhança aqui não significa que nós somos iguais a Deus, não é isso. Imagem e semelhança aqui quer dizer que nós somos a única criatura de todas criadas que temos a inteligência, o raciocínio, a capacidade de fazer a sequência dos versículos. E qual que é essa capacidade? De ter domínio. E esse domínio eu já expliquei, é um domínio bendito, é um domínio bom.
não é um domínio no sentido de, o ser humano vai dominar aqui, o homem vai dominar aqui, e vai mandar, cala a boca. Não é isso. Deus falou assim, olha, tenha domínio sobre a criação. O que significa? Nós temos a responsabilidade de conduzir a criação, de sempre levar a criação a fazer o quê? Adorar ao Senhor. Esse é o objetivo. Tudo foi criado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, Deus cria algo com um objetivo, a adoração, e Ele deixa a gente como responsável, a gente, quando eu falo, nós seres humanos, homem e mulher, responsável por conduzir tudo em adoração ao Senhor. Aprendemos passar aqui de quarta-feira sobre adoração 24/7. A gente adora 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou era para adorar. Tem feito isso? Muito antigamente as pessoas tinham a ideia de que, aqui estamos adorando ao Senhor. Até mudava a voz, vamos adorar ao Senhor. E lá na sua casa? E no seu trabalho? E no momento de lazer? É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui, tenha domínio. Então, tudo que você faz tem que ser adoração ao Senhor. E aí, por exemplo, ele retrata que Deus dá esse mandato, dá essa ordem para nós como seres humanos. E aí nós vamos conduzir a criação em adoração. Então, por exemplo, cuidar da natureza é adoração ao Senhor. Educar uma criança é adoração ao Senhor. Ensinar é adoração. Sabe, tudo isso faz parte sobre adoração ao Senhor. E aí ele dá uma continuidade no versículo. Qual que é a principal ferramenta que nós fazemos para continuar adorando ao Senhor, para que mais pessoas possam adorar ao Senhor? Versículo 28, olha para a sua Bíblia. O que está dizendo aí? E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enche a terra. Como que a gente faz então? Como que nós conduzimos? Como que a gente vai conduzir a criação e a adoração ao Senhor? Transmitindo para outras seres humanos aquilo que a gente está fazendo. Transmitir os nossos valores, transmitir aquilo que a gente pensa, passar para eles. Para quê? Para que eles possam exatamente fazer o que a gente já está fazendo. Dá uma olhada em Gênesis 1 e 2, você não vai ver Adão indo adorar a Deus. Você não vê isso. Por quê? Porque tudo que ele fazia é adoração ao Senhor. E qual que é o mandato de Deus? Passa isso para outras gerações, para que eles possam adorar ao Senhor, para que eles possam me adorar. Essa é a estratégia, esse é o segredo. Essa é a ordem que Deus deixou para nós. E olha para você ver o processo. Olha para você, se você olhar a Bíblia por completo, olha como que é maravilhoso. Gênesis 1 e 2. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação, com um casal e um jardim. Amém? Estão entendendo? Últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22. É o mesmo Deus, não mais num jardim, agora numa cidade. Não mais com um casal, agora com uma igreja. Olha o processo, olha o crescimento. Tudo isso faz parte do plano redentivo do Senhor, de levar, conduzir a criação em adoração ao Senhor. E eu e você temos a oportunidade de sermos usados pelo Senhor para abençoar esse mundo. E isso passa por criação de filhos, casamento. Isso faz parte do plano de Deus. Eu vou colocar uma... Só vou apagar aqui, só para vocês não estarem. Dá uma olhada nessa frase. Se quiser pode deixar depois, escolha. Não, humanas. Não tem? Perdão. Deixa aqui. Não, pode deixar aqui, pode deixar. Os muçulmanos foram as pessoas daqui do planeta Terra que mais entenderam, a religião que mais entendeu sobre essa adoração. Os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo. A previsão é que eles cheguem não marcou ali, não, Sara? Em 2050, 2,76 bilhões de pessoas. E a média de filhos por mulher dos muçulmanos, também essa coisa ali, é 3,1 filhos por mulher. É a religião que mais cresce no mundo. E isso passa por exatamente o que a gente acabou de dizer. Eles estão trabalhando com isso. Eles estão realmente levando isso muito a sério.
Muito. Então eles educam os filhos. Por exemplo, a gente fica muito feliz mesmo, quando tem um missionário, glória a Deus, que está lá no campo missionário, e aí tem um muçulmano que dá o testemunho e se converte ao cristianismo. Louvado seja Deus! Mas para um muçulmano que se converte, estão nascendo outros 1000. Isso é duas palavrinhas que se dá, chamado mandato cultural. Temos a eleição aqui agora, que todo mundo aí está apreensivo, né? Temos essa eleição. A eleição, quem que vai sentar na cadeira de presidente? Aquele que tiver 50% mais um voto. É isso. É isso que vai acontecer. Então, quem que são as pessoas que irão votar? Elas vão votar a respeito do quê? Dos seus princípios, dos seus valores, aquilo que foi transmitido para ela. A Alessandra acabou de dizer aqui, o coração da criança é daquele que chega primeiro. E o que está chegando no coração das crianças? O que nós como igreja estamos pensando sobre o que Jesus disse aqui, sobre o que Deus disse em Gênesis 1? Será que nós como igreja estamos nos moldando como mundo? De que casamento é mais tarde, do que filhos é mais tarde, cada vez depois. Irmãos, isso é sério. E aí, pode passar outro folha. O modo como dominamos a criação passa por colocar no mundo outras pessoas que entenderão o seu papel. Os filhos são a principal arma para o mandato cultural. Irmãos, o pastor Carlos está há 30 anos aqui na igreja, o pastor Luiz quase 20 anos aqui na igreja. A igreja, amém, glória a Deus, estamos fazendo um trabalho sensacional, mais de 1000 cestas entregadas na pandemia, louvado seja Deus, e não sei o que tem, a gente pode fazer um trabalho excepcional, maravilhoso. Se nós não pensarmos nas crianças, se nós não investirmos nas crianças, se nós não investirmos em nossos filhos, se nós não pensarmos em família e realmente passar esse legado para outras crianças, dentro de 50 anos, não existe mais Igreja Batista do Simeone. Isso é fato. É o que aconteceu na Europa. Se você vê o Antigo Testamento, você vai ouvir várias vezes esse relato. E se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem os feitos de Deus. E aí sabe o que essa geração fez? Abandonou o Senhor. Foi embora. Não quis mais saber de Deus. Por quê? Porque não foi passado para ela. Se nós não assumirmos a responsabilidade de que eles são responsabilidade nossa, como compromisso, como atitude, de passar para os nossos filhos, de realmente investirmos na família. Irmãos, a principal arma de Deus para combater o império das trevas não é a igreja, é a família. Nossa, Neemias, por quê? Porque não existe uma igreja forte com famílias destruídas. Quer olhar para a Igreja Batista do Simeone e ver se é uma igreja forte? Olha para as famílias da Igreja Batista do Simeone. É isso. Esse é o reflexo. Como que está a sua família? Vamos trazer a responsabilidade. Como que está a sua família? O que você pensa sobre isso? Sobre esse mandato cultural, sobre conduzir a criação e a adoração ao Senhor. Porque, querido, é simples a lógica. Tem o Miguel e tem a Manuela. Eu e a Pama temos a responsabilidade sobre os dois. E aí eu estou passando para ele valores, verdade, a questão de moral, a questão de princípios. E aí o Miguel está crescendo. Hoje o Miguel está na escola. E o que ele vai aprender em casa, vai transmitir na escola. Isso é adoração ao Senhor, irmãos. É isso, é conduzir a criação em adoração ao Senhor. E aí, infelizmente, aconteceu o pior cenário possível. A gente leu Gênesis 1, que foi Gênesis 3. Gênesis 3 aconteceu o quê? O quê? O pecado. Gênesis 3 foi o pecado. O pecado afetou, o pecado nos separou de Deus, nos afastou do Senhor. Essa foi a violência do pecado. Nós adorávamos ao Senhor, Adão adorava e tudo. Gênesis 3, o homem se separa de Deus. E aí o homem se separando de Deus, ao invés de ele conduzir a criação em adoração ao Senhor, o que ele faz com a criação? Ele usa a criação para o prazer dele, para a glória dele, para o eu. Agora, ao invés de a gente levar a criação em adoração ao Senhor, agora eu penso em mim, nas minhas coisas. Por quê? Porque eu estou separado de Deus. Eu morri, eu tinha um relacionamento com Ele, agora acabou esse relacionamento, agora eu vivo para mim.
C.S. Lewis vai falar assim: olha, todo ser humano tem um buraco exatamente do tamanho de Deus, e qualquer coisa que você coloque nesse buraco vai ficar chacoalhando, porque não é do tamanho de Deus. E aí o ser humano está nessa busca desenfreada sobre a procura da felicidade, a procura do eu, a procura do prazer, e ele vai se enchendo de fama, poder, sexo, drogas, status, e você vê que o ser humano está nessa busca e não consegue encontrar a felicidade. Cadê a felicidade dessa geração? Cadê a felicidade das pessoas? Exatamente por quê? Porque a única coisa que consegue preencher esse vazio do ser humano é Jesus Cristo. Somente Jesus, meu irmão, consegue dar solução para o problema nosso. Você pode ser rico, você pode ter mulheres, você pode ter fama, você pode ter tudo, e se você não tiver Jesus, você não tem nada. E é essa busca que o mundo está tendo. Mas graças a Jesus Cristo, graças à cruz do Calvário, quantos aqui estão ligados no Senhor? Amém. Nossa! Quantos aqui estão ligados, têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Amém. Louvado seja Deus. A partir desse momento que você tem esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, sabe o que acontece? Você volta ao plano original. Você volta de novo a Gênesis 1, para conduzir de novo a criação, porque é exatamente isso que Jesus fez. Ele nos reconciliou de novo com Deus. A cruz foi essa, nós estávamos separados de Deus, então o que a cruz fez? Nos pegou e nos conduziu até Deus novamente. Por isso que louvado seja o Senhor, por isso que nós estamos aqui, por causa de Jesus. Mas só tem vários probleminhas, e um desses problemas que aconteceu em Gênesis 3 são as consequências do pecado. Embora Jesus tenha nos conduzido, e no final de todas as coisas, em nome de Jesus, Apocalipse já está escrito, Jesus venceu. Louvado seja o Senhor. Acalme o seu coração, viu? Foi falado aqui, acalme o seu coração, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão, ó. Independente das eleições lá, Jesus está no trono, filho. Ei, calma. O que nos poderá nos separar do amor de Deus, Romanos? Nada. Calma, ei. Jesus reina. Tem irmão aí que, se o fulano ganhar o quê? Nós temos um Deus que está no trono do universo, e Ele reina. Calma. E Ele está preparando uma morada para nós. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Só que nesse processo de Gênesis, que por causa do pecado, teve algumas consequências que hoje nós entendemos muito bem. Pula uma página. Gênesis 3, o versículo 16. A gente vai passar para outras gerações esse mandato cultural, essa ordem. E aí teve algumas consequências do pecado. Querido, olha a violência do pecado. Olha aqui para mim rapidinho, irmão. Rapidinho. Outro parênteses que eu quero abrir. Pare de ficar flertando com o pecado. Pare de ter pecado de bolso. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece o seu coração. E essa palavra não está falando para quem é incrédulo, está falando para a igreja. Para de ficar flertando com o pecado. Para de ter pecado de bolso, de estimação. O pecado vai te matar. Crente que fica aí, ó, pede perdão um dia sim, um dia não, por causa do mesmo pecado. Falta de arrependimento. Abra o seu olho, se arrependa. O pecado é violento. Olha o preço que foi pago. Querido, não foi 1 milhão de anjos que foram depositados no altar, não. Foi o sangue do próprio Deus encarnado. Para com isso. Se arrependa, mude. Olha a consequência do pecado também. Gênesis 3,16. Por causa da criação de filhos. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Obrigado, irmão. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Olha para o homem a consequência do pecado. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirás também cardos e abrolhos, espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão.
Até aí. Qual que foi a consequência do pecado? A mulher vai ter dificuldade para ter filhos e o homem terá dificuldade para sustentá-los. A Bíblia não fala para a gente não ter mais, não fala para a gente não casar, só está falando as dificuldades que tem, consequência do quê? Do pecado. Exatamente. E aí agora eu quero entrar um pouquinho na parte mais prática da mensagem e falar diretamente a homens e mulheres aqui agora. Vamos começar pelas mulheres. Não precisa abrir sua Bíblia não, mas fica uma tarefinha de casa, minhas irmãs. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículos do 12 ao 15. 1 Timóteo 2, Paulo está exortando as mulheres. As mulheres, cadê minhas irmãs? Presta atenção nisso. Paulo ali está exortando as mulheres. Sabe o que estava acontecendo com as mulheres? Elas estavam deixando de lado o seu papel de mãe, o seu papel de esposa, de se dedicar para cumprir funções na igreja. Paulo não está exortando porque elas somente estão, vocês estão trabalhando na igreja, está errado. Não é isso que Paulo está falando em 1 Timóteo. Paulo está falando, vocês estão deixando as suas funções de mãe, de mulher, para cumprir essas funções. Isso que Paulo está exortando, minha irmã. E com isso eu queria fazer uma pergunta, Poli. Passa aqui. Minhas irmãs, mulher, onde você deposita seu senso de valor e de propósito, minha irmã? Onde que de fato o seu coração realmente se alegra, se regozija e você se satisfaz? Quero fazer essa pergunta para você, mulheres. Sabe por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque muitas mulheres hoje não querem a maternidade, não querem ser mãe, essa é uma ideia, porque preferem suas carreiras profissionais. Aqui cabe uma mensagem, irmãs, uma mensagem. Muitas mulheres hoje não querem assumir os seus papéis de mães, como diz o saudoso Enéas Carneiro, mulher, sem você, e sem o homem também, só homem e mulher se procriam, meus irmãos, para ficar bem claro o posicionamento da igreja aí na internet também. Simples. Então sem você, mulher, não tem como. E muitas mulheres, ao invés de se dedicarem a isso, entender essa função também, Paulo não está querendo dizer que vocês não possam fazer outra coisa, Paulo não está falando que não possam trabalhar, não tem nada disso, irmãos. O texto é simples. O problema é quando, foi por isso que eu fiz essa pergunta, onde você deposita seu senso de valor e de propósito. O mundo hoje, essas feministas, mulheres empoderadas, né? Você larga a mão de ser boba, menina. Você vai ficar aí, atrapalhando com esse cara aí, o seu marido está te mandando em você. É essa a ideia. Olha lá você, lá na sua casa, não sei o que tem. Querido, deixa eu dizer algo para vocês. E eu vi isso em casa. Minha mãe é considerada a mulher do lar. O pastor Carlos só está nessa igreja aqui por causa dela. Pergunta para ele o valor que ela não tem. Eu e a Sara sabemos o valor que minha mãe tem, o impacto que minha mãe tem na nossa vida, na nossa família. Onde você, mulher, tem depositado o seu senso de valor e de propósito? Tem mulheres que querem conquistar o mundo, querem sair do que tem e perdem as suas casas. A oportunidade de investir em filhos, valores eternos, crianças que vão deixar legados e transformação. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês que vão cair o queixo. E eu vou dizer para vocês, tem mulheres hoje que o mundo aplaude. Eu vou dar um exemplo, Anitta. Anitta. O mundo está aplaudindo. O céu chama essas mulheres de tolas. O céu não aplaude. Dá uma olhada para Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Seu marido a elogia, seus filhos a elogiam pelo testemunho, pela vida dela, pela entrega dela. Mulheres, onde você tem depositado seu senso de valor e propósito? Você é uma peça fundamental. E aí, sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo? Ele dá o exemplo de Eva. Ele volta para Gênesis. Eva foi querer tomar iniciativa, Eva foi querer fazer algo que não era planejado para ela, não era a função dela. E a Eva tomou a iniciativa, olha o que aconteceu. O apóstolo Paulo dá o exemplo. Abra sua Bíblia no Salmo 127, por favor. Salmo 127, na metade aí da Bíblia.
Salmo 127. É um texto muito famoso para as mulheres aí. E agora quero falar um pouquinho para os homens. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ponto. Homens muitas das vezes adiam, cadê os homens? Muitas das vezes você adia a sua paternidade, o seu legado por causa de dinheiro, por causa de bolso, por causa de grana. Eu lembro com muita clareza quando a Pamela veio falar que estava grávida do Miguel. Vou confessar. Ela chegou para mim, eu sentado na mesa: amor, estou grávida. A primeira coisa que veio na minha cabeça: como que eu vou sustentar essa criança? Foi a primeira coisa. Meu Deus, olha o preço do leite, olha o preço da fralda. Não é isso que fala? Vixe, minha esposa está grávida. Vixe, já viu o preço do leite? Primeira coisa, nem fala, oh, parabéns, não. Já dormiu? É isso que fala, e eu pensei isso. Irmãos, o Salmo 127 está dizendo o seguinte: os primeiros 2 versículos está dizendo para você, principalmente homem, presta atenção em mim aqui: quem te sustenta é o Senhor. Aqui o Salmo 127 está falando: quem me sustenta é o Senhor, então eu vou ficar em casa assistindo Netflix deitado. Não é isso. O Salmo 127 está dizendo o seguinte para você, homem: quem te sustenta é Deus. Saia para trabalhar, se esforce, se dedique, mas é o Senhor que paga o seu salário. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que arruma a sua casa, é o Senhor que coloca mais água no feijão. Pare de ficar achando que a sua vida depende do seu braço, das suas coisas. Deixa eu dizer para vocês, homens, tem muitos homens aqui na nossa igreja que o trabalho é um ídolo, que ao invés de, colocar, é claro que o homem tem que trabalhar, tem que se esforçar, mas quando o trabalho está acima das coisas do Senhor, da sua intimidade com o Senhor, das suas devocionais, dos seus momentos de culto com o Senhor, o seu trabalho transformou um ídolo na sua vida, meu irmão. E o Salmo 127 está dizendo: é o Senhor que te sustenta. Acalma o seu coração, sossega, calma. Olha o que ele está falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aí ele fala assim: não adianta levantar de madrugada, trabalhar o dia inteiro e dormir tarde e levantar de novo. Você está querendo fazer as coisas pelas suas próprias forças. Ei, acalma, para, respira, descansa no Senhor. E aí logo na sequência a gente acha que o salmista ele mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. É tudo uma coisa só. É o Senhor que te sustenta, meu irmão. É Ele que te sustenta, te dá condição, te dá, faz as coisas acontecerem na sua vida. E aí logo na sequência do versículo 3 ele fala de quê? De quê? Herança do Senhor são os filhos. O mundo está dizendo para nós, está querendo colocar uma ideia de que o filho é despesa, o filho é gasto. Conversei com um casal jovem, aí a moça: não, quero ter filho agora não, eu quero curtir, eu quero fazer tudo, eu tenho coisas para mim fazer. E foi colocando como se o filho fosse um empecilho, como se o filho fosse não, ele vai me atrapalhar. E o salmista está dizendo: não, o filho não é despesa, o filho não é gasto, o filho não atrapalha, pelo contrário, o filho é o quê? O filho é herança, o filho é bênção, o filho é algo. Se eu chegar para você, meu irmão, falar assim, de verdade, você acaba de ganhar um carro, 0 km, recebe aí ou não? Amém? Eu tenho certeza. É que vocês sabem que é mentira, né? Vocês sabem que eu estou brincando com vocês. Agora se eu chegar para você e falar assim: olha, parabéns, você acabou de ganhar um filho. Tem gente que fala: opa, calma aí, eu quero, mas não agora, não sei o que tem. Deixa eu falar outra frase para você. Deixa eu dizer para você, homem. A outra. Presta atenção nisso. Estamos gastando nosso tempo
e recurso em prazeres de curto prazo, ao invés de investirmos na construção de uma sociedade centrada na palavra de Deus, colocando no mundo crianças centradas na Bíblia. Vou repetir essa frase que ela é um impacto. Se você entender isso, você entendeu a mensagem. Estamos gastando nosso tempo e recursos em prazeres de curto prazo, ao invés de investirmos na construção de uma sociedade centrada na palavra de Deus, colocando no mundo crianças centradas na Bíblia. Para ficar interessante, passa por ele. Se você não sabe quem é Jonathan Edwards e Sarah Edwards, Jonathan Edwards foi um grande homem de Deus, participou de um dos grandes avivamentos da história. Avivamento é conversão genuína de muitas pessoas. Jonathan Edwards teve esse impacto. Jonathan Edwards e Sarah Edwards são um casal. Eles tiveram 11 filhos. E aí pegaram os descendentes deles. Então, por exemplo, Jonathan Edwards, Sarah Edwards, aí tiveram 11 filhos. E aí esses filhos tiveram outros filhos. E assim foi, 1.394 descendentes. E aí, vamos olhar para essa árvore toda. O que esses meninos se transformaram? Que essas pessoas se transformaram? Olha a família de Jonathan Edwards que se transformou. Teve 13 presidentes de faculdade, 65 professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pastores, 60 autores de destaque, 80 servidores públicos, 3 senadores dos Estados Unidos e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. Olha o impacto da vida desse casal, através dos seus 11 filhos. Querido, isso é adoração, isso é mandato cultural. Você viu o que eu falei ali? Claro que eu falei 100 pastores, mas você viu? Médicos, senadores, bombeiros, vamos dar um exemplo. Irmãos, a gente, claro que nem todos aqui podemos ser Jonathan Edwards e Sarah Edwards, mas nós podemos ter filhos e ensiná-los para poder transformar esse mundo, poder dar um impacto nesse mundo aí. E aí esses filhos vão ser o quê? Professores, médicos. Estava conversando com o irmão, esqueci o nome do irmão. Esqueci o nome dele. A gente estava falando umas quartas-feiras passadas. E aí, o nome do meu pai, não esqueço mais, Carlos. E ele estava falando, a gente conversando sobre trabalho, ele falando assim pra gente, não, agradecendo o meu trabalho, e ele trabalha cuidando da árvore, cortando árvore, dando manutenção nas árvores da prefeitura, terceirizado, e cuidando das árvores. Isso é adoração ao Senhor. Quando você passa assim no local e vê a árvore bem cuidadinha, podadinha, bonitinha, louvado seja Deus. Eu falei a respeito do Miguel. O Miguel tem uma doença, todo mundo sabe lá do quadril. E não tem aqui no Brasil, nem no mundo, só tem um doutor lá em Portugal que ele está tratando, que ele tenta tratar sobre isso. E um médico que tenta achar a cura para algumas doenças, isso é adoração ao Senhor. Imagina, ele se levantando. Eu sempre brinco com jovens, eu falo sério, né? Com os jovens aqui. A gente gosta de reclamar, né? A situação que está, você que tem a política aí, tal. Nossa, por exemplo, a gente, 2 anos atrás, a gente falou sobre prefeito. Nossa, estava ruim para escolher prefeito aqui em Ribeirão Preto, não estava? Estava difícil, não tinha candidato. E se levantar pessoas aqui? A Zona Norte aqui não tem um vereador aqui, por exemplo, no Simeone aqui. E se levantar um vereador aqui da nossa igreja? Mas eu não estou querendo que ele levante um vereador aqui para ele cuidar da igreja. Não é isso. Eu quero que ele cuide do povo. Ele tem os princípios e valores. Isso é mandato cultural, meus irmãos. Isso é adoração ao Senhor. Isso é o que está acontecendo em Gênesis, de conduzir a criação em adoração ao Senhor. E aí nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos ensiná-los para eles serem isso. Cuidar da natureza, cuidar das árvores, ser bombeiro, ser médico, reciclar a respeito do lixo, várias coisas. Somos nós, irmãos. Você tem essa responsabilidade. Continua no Salmo 127, dá uma olhadinha.
o versículo 4. Ele está falando de filhos, né? O versículo 3 está falando assim, ó, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é seu galardão. E aí ele fala assim, ó, olha o exemplo que ele dá, como o quê? Flechas na mão do guerreiro, assim é o filho, flechas. O que você faz com uma flecha? O que você faz com a flecha? Lança, ó, envia, ó. O que significa? Que o filho não é para você, belezão. Está o princeso aí na casa da mãe, 30 anos. Está bonitona lá. Os filhos são para serem ensinados. Para quê? Para que a gente possa, como flecha, enviá-los, lançá-los, educá-los. E aí os filhos são flechas. E aí eu vou pegar o gancho que Ei, mãe, você tirou meu... E a melhor maneira que nós podemos, eu posso pegar o exemplo do Miguel, meu filho, e a Manuela. Qual que é a melhor maneira de o Miguel, de eu enviar ele com um propósito legal, de eu dar um exemplo para ele? É eu sendo um bom marido para a Pamela. O Miguel em casa, ele tem que ver como que o homem se comporta diante de uma mulher, como que é o casamento. E ele tem que olhar para mim e ver como em mim o exemplo. É claro que ele sabe que eu não sou perfeito, mas ele bateu o olho e olhar e falar assim, ó, é assim que um homem tem que tratar uma mulher. O padrão moral de uma sociedade deve ser a igreja. E mesma coisa a Manuela, quando olhar para a vida da Pamela e olhar para assim, olha como que trata, olha como que se comporta dentro de casa. Querido, não adianta eu estar aqui na frente. O Neemias é um homem de Deus. O que te garante isso? Você não me viu na minha casa? Você sabe como que eu trato a Pamela? Você não sabe? Isso não de eu estar aqui na frente, falando aqui, pregando para vocês, não significa que eu sou um homem de Deus. E é por isso que quem vai observar isso? Miguel e Manuela na minha casa. E os filhos aprendem aqui, ó, olhando. E aí, olha o exemplo que eu vou dar, irmãos, presta atenção nisso, isso é sério. Conversei com um casal que estava com um problema muito grave sobre o casamento, enfim, traição, muitas coisas. E eu falei para ele, a filha dele já tem os seus 16 anos. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, presta atenção, olha para mim. Sabe essa maneira que você trata a sua esposa? A sua filha de 16 anos está vendo você tratando ela. Olha o que você faz com a sua esposa. Olha o que você faz com ela. E aí você acha que a sua filha vai querer se entregar para o homem? Porque que o mundo fala? Homem é tudo igual. Você acha que essa menina vai querer casar, vai querer ter casamento, vai querer ter filho? Não, eu já vi o que meu pai fez com a minha mãe. Eu já vi meu pai pôr na mão na minha mãe. Eu já vi meu pai xingando a minha mãe. E ao contrário também se faz presente. Eu já vi como minha mãe também trata meu pai, como que ela xinga meu pai. E aí a criança está vendo isso dentro de casa, e aí você acha que ela vai querer casar? Vai nada. Por quê? Olha aí o que você está fazendo, olha o exemplo que você está dando. A criança vai olhar e falar assim, casamento é isso, eu prefiro não ter. É o mesmo exemplo que a gente dá sobre cristão. Se cristão é ser isso, é isso que muitos pessoal do mundo fala. Cristão é ser isso aí? É esse? É o estilo mesmo? A família de Deus é essa família aí? Prefiro não ser. Irmão, isso é sério. Então a melhor maneira de eu educar o Miguel e a Manuela, claro que eu posso trazer, eu tenho que trazer o Miguel e a Manuela na igreja, louvado seja Deus, continue trazendo os seus filhos, mas o maior exemplo que você vai dar é dentro de casa, não abrir a boca, apenas testemunhando, vivendo, mostrando. Por isso que muitos pais perdem a credibilidade para com os filhos. Eu trouxe meu filho a vida inteira na igreja. A pergunta não é se você trouxe seu filho na igreja no domingo. A pergunta é se você é igreja para o seu filho na segunda. É ou não é? Seu filho sabe quem você é, meu irmão. Ele está vendo aí. E aí é o momento, antes de enviar, que você está treinando. Ou está treinando para ser positivo, ou está treinando para ser negativo. Não tem em cima do muro, meu irmão. E aí, quando ele for enviado, ele vai ser enviado para quê? Para ser bênção? Para glorificar o Senhor? Para exaltar o nome do Senhor?
como flechas, assim são os filhos. E quero deixar uma frase aqui para você. Uma outra frase: não existe um bom pai, não existe uma boa mãe para um péssimo marido, tá? Hoje em dia a cultura está falando isso. A cultura, ele é um bom pai. É aqueles pai de selfie, né? Tira foto com o filho, leva ele, dá presente, ele é um bom pai. Querido, não adianta você ser um bom pai e um péssimo marido, não adianta, não existe isso. Porque o maior exemplo para ser dado é o exemplo da vida do casal. Então, corta essa balela aí, tá? Tem muito pai aí que se divorciou da mulher, se divorciaram. Não, mas ele é um bom pai, ele foi ruim para mim, mas para os meus filhos ele é maravilhoso. Mentira, ele não foi. Porque o maior exemplo ele tinha que dar, ele não deu. E ao contrário também se faz presente. Não existe uma boa mãe para uma... Não tem como. Versículo 5. Feliz o homem... Ele está falando das flechas, né? No versículo 4. Os filhos, tal, não sei o que tem. E aí ele fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é o lugar que guardava flechas. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. O que isso quer dizer? Feliz é a família que tem muitos filhos. Conversa com os jovens hoje. Pergunta quantos filhos eles vão querer. No máximo 1. E olha lá. É ou não é? Será que esse é um pensamento bíblico? Eu não estou falando para sair fazendo filhos, irmãos, sem responsabilidade. Não estou falando isso. A partir do momento que você tem um filho, a responsabilidade, acabei de dizer, linda, por exemplo, minha e da Pamela. Mas a Bíblia está falando: feliz é a família que tem muitos filhos. E a gente pega um passado recente. Eu pego o exemplo, por exemplo, dos meus pais. Minha mãe tem 10 irmãos, morreram 2, né? Tem 10 irmãos. Meu pai tem, com ele são 5, né, pai? 5 irmãos. E é claro que eles não. Minha mãe não foi todo ano para Disney. Nunca foi. Né, mãe? Não foi no Mar de Rosa. Não tinha a roupa da Nike todo Natal. Não tinha. Mas estão aí. E eu posso olhar para a vida dos irmãos aí. Dá uma olhada na vida dos irmãos mais velhos aí. Quantos irmãos você teve aí? Foi um momento difícil? Claro que foi, eu não tenho dúvida disso. Mas você não está aqui? A Bíblia está falando: feliz são os homens, feliz é a família que tem muitos filhos. É a Bíblia que está falando, irmão, não sou eu. Volto a repetir, a minha opinião não importa. O que importa é as Escrituras. E aí, a gente está caminhando para o final. Você pode olhar para mim e é uma coisa que muitas pessoas falam assim: Neemias, você está louco? Dá uma olhada para o mundo. Olha o mundo do jeito que está. Você acha que eu vou ter filho? Você é louco? Olha o mundo do jeito que está aí. Olha como que está aí, ó, pedofilia. Ó, liga o jornal aí, como que está o jornal? Tá só notícia boa? Tá. Olha o jeito que está o mundo. Eu vou ter filho aí, olha aí, ó. Tá doido da cabeça? Tá doido? Como que eu vou ter filho num mundo desse jeito aí? Mal, pedofilia aumentando, drogas aumentando, sexo aí todo errado. Como que eu vou ter filho? Não, você é louco, presta atenção. A Bíblia responde isso. Vai um pouquinho para frente, vai para Jeremias, rapidinho. Um pouquinho só para frente aí, ó. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Jeremias. Vai um pouquinho só. Jeremias 29. Estou terminando, irmãos. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Ó, Jeremias 29, 4. Diz assim, presta atenção, vai olhando para a sua Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha para mim, qual que é o cenário aqui? O povo de Israel estava escravo. Não tem um cenário pior que esse. O povo aqui de Israel, o povo de Deus, estava escravo na Babilônia. Eles moravam em Jerusalém, e aí a Babilônia veio, pegou eles, aprisionou eles e levaram eles para a Babilônia, escravos. Vocês estão exilados. Não tem cenário pior que esse. Um povo é escravo. Tem uma coisa pior que ser escravo de alguém? Escravo. Olha o que Deus está falando aqui para eles. É Deus falando, meus irmãos. Versículo 5: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Versículo 6: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, não se diminua. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha o que a Bíblia está falando para nós, irmãos. Olha o que Deus disse para o povo de Israel. A situação era horrível. É horrível? Tenham filhos. Fala para suas filhas casarem, fala para seus filhos casarem, fala para eles terem filhos. Cresçam, se multipliquem. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é essa frase aqui, que eu acho ela interessante. Qual o mundo que vamos deixar para nossos filhos? Perguntaram para Cortella. Depende dos filhos que vamos deixar para esse mundo. Repito, qual é o mundo que vamos deixar para nossos filhos? Depende dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. A lógica é simples. A situação está difícil, está ruim, então vamos ter filhos para que nós possamos treiná-los, para que eles possam ser instrumentos de Deus junto com nós para a transformação do mundo. O mundo está pregando, eu não vou ter filhos porque esse cenário está ruim. A igreja fala assim, porque o cenário está ruim, vamos ter filhos. E olha a continuação do versículo 8: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ele tinha dado essa palavra que eu acabei de dizer: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. O mundo sempre vai dizer algo ao contrário do que a palavra está dizendo, sempre. A pergunta é: a igreja vai caminhar e vai dar ouvidos para que o mundo, para que a moda, para que a tendência está dizendo, ou para o que as escrituras estão falando? Para quem que você está dando ouvidos, irmãos? Para quem que é? Estamos meditando o tempo na palavra do Senhor? Estamos ouvindo ela e ela está nos instruindo? Foi o que eu disse no começo do culto. A Bíblia está moldando a sua vida, ou você está querendo adaptar a sua vida, a Bíblia de acordo com a sua vida? Isso é sério, irmãos. E eu sei, irmãos, de verdade, que formar família não é fácil. Família dá trabalho, não dá? Filho dá trabalho. Hein, Miguel? Miguel aqui é bonito, tá cantando, falando versículo, tá? É esse Miguel. É bênção, filho é bênção. Manuela. Eu sei, irmãos, que formar família dá trabalho. Mas Deus está falando com coisas que têm valores eternos. Você tem noção disso? Esses dias para trás eu estava sentado na mesa, junto comendo, eu, a Pâmela e as crianças. Eu olhei para o Miguel e para a Manuela. E Deus está dando o privilégio e a oportunidade de cuidar, e eles vão passar a eternidade em algum lugar, ou é no céu ou no inferno. E Deus está dando a responsabilidade para mim e para a Pâmela. Olha que privilégio da graça.
E por isso que o meu anseio e a minha dedicação, as minhas orações é exatamente para isso. Deus, o Senhor me deu essa responsabilidade, então Senhor, por favor, eu clamo de dia e de noite. Senhor, me ajude para que meus filhos possam realmente Te buscar, Te seguir. Irmão, de verdade, eu não tenho a capacidade, quando o Miguel e a Manuela crescerem, nem eu nem a Pâmela vamos ter a capacidade de escolher para eles. Você não tem a capacidade de escolher para o seu filho, e os filhos vão tomar decisões, eu sei disso. Mas a minha oração, de verdade, para me deitar a cabeça no travesseiro tranquilo é: Senhor, se o Miguel e a Manuela olharem para a minha vida, não apenas de domingo, mas olharem para a minha vida em casa, olharem a minha postura como marido, como trabalhador, como filho dos meus pais, como, enfim, vizinho, que eles possam olhar um servo do Senhor. Eu não sei o que o Miguel e a Manuela vão escolher, mas a minha oração é isso: que caminho eles vão seguir, que eles possam olhar e falar assim: não, eu vi Jesus no meu pai. A filha do Billy Graham, meu Deus, isso me arrepiou no dia, eu vi o testemunho do Billy Graham. A filha do Billy Graham, na morte do pai, lá nos Estados Unidos tem essa cultura, quando morre assim uma pessoa, eles põem o caixão, aí põem a foto da pessoa, assim ó, põe a foto da pessoa, põe o caixão aqui, e aí várias pessoas vêm aqui e dizem algo sobre essa pessoa. Tem um documentário sobre o Billy Graham. Billy Graham foi um gigante na fé. Sabe o que a filha do Billy Graham disse sobre o pai? O meu pai não era Jesus, mas eu vi Jesus no meu pai. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu voltei na hora e falei, chorei. É isso. O meu pai não era Jesus, mas eu vi Jesus no meu pai. Essa é a minha oração para vocês, irmãos. E aí de repente pode soar na sua cabeça, e aí você pode pensar aqui: Neemias, tá bom, entendi, família e tudo, e casais que não podem ter filhos? E casais que não tem isso? O que você responde? Se você conhece pessoas assim, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero dar duas opções, para vocês. Primeiro, tira da cabeça, antes de qualquer coisa, de falar das duas opções, tira da cabeça esse negócio de maldição, e a pessoa é amaldiçoada, a pessoa... Para, isso daí não tem nada a ver, não tem respaldo bíblico nenhum, não tem nada a ver de maldição, hereditária, não, corta, nada a ver isso. Duas opções para casais. A primeira, pense na adoção. É pouco falado isso na igreja, irmãos, infelizmente. A gente falou que nós pertencemos a Cristo. Sabe o que significa? Nós somos adotados na família do Senhor. A gente não fazia parte da família. A Bíblia é um livro sobre adoção. Se você pertence à família de Jesus, é porque você foi adotado. Não tem outro caminho, você foi adotado. Então, isso significa, nós temos que pensar em adoção. Sabe o que trouxe impacto no Império Romano sobre os cristãos? Os cristãos eram um povo que era conhecido, por quê? Porque os filhos eram abandonados em floresta, os filhos eram jogados de cima dos muros. Sabe o que os cristãos fizeram? Não, toda a vida é para a glória do Senhor. Os cristãos iam nas florestas e adotavam as crianças. Eu vou cuidar delas, vou me sacrificar, vou me doar. E aí, isso trouxe um impacto para o Império Romano. Ele falou assim, o Império Romano falava assim: quem que é esse povo? Por que eles fazem essas coisas? Eles se dedicam, eles se esforçam, eles se sacrificam por pessoas que nem pertencem a eles. É o amor de Deus que nos constrange a nos dedicar e a nos esforçar e a nos entregar. Adoção. E eu não estou falando só apenas para casais que não podem ter filhos. Nós também, casais que são fecundos também, pensem na adoção, meus irmãos. Adoção é bênção. Eu falei isso na quarta-feira aqui, a pauta evangélica é muito boa para meter o dedo e falar assim: eu não sou a favor dos gays adotarem crianças. Mas cadê os evangélicos que vão lá nos orfanatos adotarem as crianças? Porque se você, meu irmão, não for lá, outro vai. E aí você vai lá para quê? Para adotar a criança, uma criança que está machucada, está ferida pela vida, uma criança que está sangrando. Você vai usar o evangelho do Senhor e vai resgatar essa criança e poder ensinar os valores eternos para ela. Tá louco. Isso
Isso é só Deus para fazer isso. Só o Espírito Santo para trabalhar no seu coração, querido. Não é as minhas palavras que vai convencer aqui você. É somente o Espírito Santo. E eu oro para que o Espírito Santo possa convencer. Esse é o primeiro passo para esses casais, de repente. Pense na adoção. E a segunda coisa que eu queria dizer para você: Deus pode estar dando a oportunidade de você investir mais tempo e mais recursos no seu reino. Coisas que um casal, de repente, Paulo fala isso, de se dedicar. A prioridade minha como marido é a minha mulher e meus filhos, meus irmãos. Tem um negócio da igreja, de repente você, não posso ter filhos e tal. Deus pode estar dando a oportunidade de você investir mais tempo e mais recursos no reino de Deus. Mais tempo na igreja, mais tempo em trabalhar com os irmãos. Quer um exemplo disso? O próprio apóstolo Paulo. Paulo fez o que fez, meus irmãos: viagens, pregação missionária, projetos, viajou, rodou o mundo por causa de quê? Pedro não podia fazer. Pedro era casado, ele não podia abandonar a mulher e sair fazendo as coisas. Deus chama cada um. É por isso que em 1 Coríntios 12 fala que nós fazemos parte de um só corpo, mas nós temos diferentes funções. É ou não é? Então aqui no corpo tem mãos, tem ouvidos, tem pés. E o apóstolo Paulo pergunta: se todo mundo fosse olho, onde estaria a mão? Se todo mundo fosse pé, onde estaria o ouvido? É por isso que na nossa diferença aqui, Deus está chamando. E é por isso que você tem que perguntar para o Senhor e orar ao Senhor e falar: Senhor, qual que é a minha função no corpo? Deus pode estar dando essa oportunidade. Duas coisas então: a adoção e a oportunidade de investir nas coisas. Cada circunstância deve ser recebida como um presente de Deus e usada para a glória do seu nome. Eu quero encerrar só lendo duas passagens. Volta na Bíblia, eu vou encerrar com isso. Josué 24. Vou encerrar com isso. Josué, está lá no começo da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 24. Josué 24, a partir do versículo 15. Deus sempre levantou grandes homens de Deus. Esses homens sempre conduziam o povo. Levantou Moisés, falou: gente, vamos adorar o Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos se dedicar ao Senhor. E aí depois que Moisés morre, vem Josué. E aí sempre a ênfase desses grandes líderes de Deus do povo de Israel é isso: vamos buscar a Deus, não se desvie do caminho. E aí o povo sempre tinha essa mania de buscar a Deus, aí dava umas rateadas, dava umas bambeadas ali, enfim. E aí Josué, no final da vida, ele olha para o povo, ele reúne o povo e fala assim: olha, presta atenção, eu já tomei uma decisão na minha casa, eu já tomei uma decisão. E aí ele diz, Josué 24, a partir do versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, decidam a quem vocês vão servir, se é aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí ele conclui a frase famosa: porém, eu e a minha casa, pula 2 páginas para frente, Juízes, 2 páginas, vai para frente, Juízes 2. Josué deu aquela ordem e falou assim: gente, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vocês decidam aí, eu já tomei uma decisão. Olha Juízes capítulo 2, 2 páginas para frente, a partir do versículo 10, olha o que aconteceu. Juízes 2, 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração de Josué e a geração de seus pais, dos filhos dele. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por serviram aos Baalins,
deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. A pergunta que eu faço é: qual que é a decisão que você vai tomar para encerrar? Josué tomou a decisão dele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué não falou isso, ó, eu e minha casa vamos todo domingo no culto. Josué não falou isso. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. Tudo que a gente fizer vai ser para a glória do Senhor. Então, se eu trabalho, eu glorifico ao Senhor. Se eu tenho momento de lazer, eu glorifico ao Senhor. Se eu educo meus filhos, é para a glória do Senhor. E eu quero que a minha casa viva ao Senhor. Josué. E aí, Juízes, que eram os filhos dos filhos de Josué, foi o que a gente acabou de ler. Foi essa geração. E aí você viu? Essa geração não conhecia a Deus nem os feitos de Deus. Sabe o que significa? Os pais não passaram para os filhos aquilo que o Senhor faz. Os pais não tinham testemunho. Os pais não tinham relacionamento com Deus. E porque eles não tinham relacionamento com Deus, vai passar o que para os filhos? E aí o que os filhos fizeram? Abandonaram o Senhor e serviram aos Baalins. A minha oração, meus irmãos, é para que as nossas famílias cristãs aqui da IBS, eu não quero falar de fora não, eu quero falar daqui. A minha oração de verdade é para que o mundo possa olhar e não ter como negar. Eles vão olhar para nossas famílias e vão dizer assim: olha, família é algo bom. Essa é a minha oração. A oração de que o mundo possa olhar e falar assim: olha, família é algo bom. Olha como aquele marido trata a esposa. Olha como aquela esposa cuida dos filhos. Olha como que os filhos respeitam os pais. Olha como que aquelas famílias se tratam. Essa é a minha oração. Encerro com essa última frase. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, com sua mulher comum, vivendo com seus filhos comuns. Repito, a coisa mais extraordinária do mundo, a coisa mais fantástica do mundo, debaixo do sol, é um homem comum, com a sua mulher comum, vivendo com seus filhos comuns, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.